Eu queria falar antes que nós estamos passando uma rifa, que é para ajudar a revista aqui da Universidade do NUPEG, que é a Analítica. Daí é R$5 e vai ter sorteio de 15 livros no final do colóquio e para 3 pessoas diferentes. Daí, se puder colaborar com nós, muito bom. Os palestrantes aqui vão ser o Luiz Fernando Fagundes Ribeiro. Foi? Não, desculpa. Fernando José Fagundes Ribeiro, professor do Departamento de Filosofia da UF. A Denise Yao e a Beatriz Cabreira, que a Denise Yao é mestre em Filosofia e a Beatriz Cabreira é graduada em Educação e secretária-geral do CEI Internacional. Esse é o nome do texto, desculpa. Dono do texto, a apresentação da Ana. Então, e a apresentação é a Ana Savitskaya, que é professora de línguas. O Frederico Lira, que é doutorando em Filosofia, que vai ser apresentado pelo Alex Barbosa de Paula, que é graduando em Filosofia pela UF, e Oswaldo França Neto, que é professor de Filosofia da FMG. Daí a dinâmica é a seguinte: cada apresentador aqui vai ter 20 minutos para realizar a apresentação e depois nós vamos começar a inscrição para o debate. Tranquilo? Quem apresenta? Boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, com o pessoal do SEI, que a gente, parece aquele filme, né? Nunca te vi, sempre te amei. Então é um pouco isso aí. Quando a gente encontra pessoas que a gente nunca viu, sempre amou. Estou tendo essa experiência aqui. De novo, melhor é novo. Bem, então, o nosso tempo é curto, né? A gente tem esse tutelo aí. E eu tenho... a minha proposta aqui vai ser retomar o texto inicial, então, que eu comecei a estudar junto com os colegas do SEI, e é um texto muito importante do ponto de vista dessa articulação, né, entre a psicanálise e o marxismo, que é uma articulação original, se a gente comparar com as formulações que a gente encontra ao longo do século XX, que buscaram esse caminho de uma forma ou de outra, né? Essa articulação, né? São chamados freudo-marxismos. E, no entanto, isso, eu não vou ficar discorrendo sobre isso, eu gostaria apenas de partir de um comentário do Lacan, do Seminário 16, que é mencionado por Zizek no texto Por que Marx inventou o sintoma. É uma declaração do Lacan, que apesar de não ser propriamente um marxista, ou sequer um revolucionário, né, ele parece até que desencaminhou Jacques Alain do maoísmo, tirou dessa trilha. Então, agora, no entanto, ele formula uma declaração mesmo, muito importante, se a gente aprofundar e resolver tirar as consequências disso, né, que é a declaração de que Marx teria inventado o sintoma. Não no sentido hipocrático do termo da medicina tradicional, né, que vai buscar uma causa anterior no tempo, interior no espaço, né, a partir da qual ela possa explicar e remover, né, o sintoma. Né? Não é nesse sentido, né, como aquilo que aparece como efeito, né, de uma causa empírica. Né? Então, isso é muito importante. Então, isso mostra que a psicanálise se mantém no registro da causa, mas ela não trabalha de um ponto de vista empírico, como a psicologia ou as ciências naturais, de uma certa forma, vão buscar fazer. Então, isso se torna realmente muito considerável, né? De um ponto de vista metodológico, né, filosófico, se vocês quiserem, a gente trabalhar, discutir que tipo de metodologia é essa, né? Que tipo de análise sintomal, o que caracteriza essa análise, né? A sua especificidade em relação à medicina tradicional, né? Dissociando também da ideia de hermenêutica, de uma interpretação, porque, segundo a perspectiva hermenêutica, ela simplesmente abole a causalidade em busca de uma compreensão, de um sentido,
Mas a gente tem que lembrar que o Freud busca a etiologia da neurose, né? Ele busca a causa. Então, o vocabulário da causa não é abandonado pela psicanálise. E o que impede a gente de assimilá-la como muita gente fez, né, ao longo do século XX, ou até faz, ao ramo da hermenêutica. Então, há uma originalidade aí, né? Algo como uma causa no campo do sentido, alguma coisa assim, né? Que é muito difícil a gente realmente depreender o que isso quer dizer. Mas também muito importante. E no que nos interessa aqui, Lacan, né, aponta a invenção dessa concepção de sintoma e de análise sintomal em nada menos que Marx. Quer dizer, algo que para mim não é pouca coisa, né? Apesar de todas as reservas do Lacan e do próprio Freud, né, com os ideais, né, socialistas, né, que para ele tinha algo assim, né, de descabido, né? Apesar de que a gente também tem que considerar que o Marx considerava interessante, né, o materialismo, a dimensão materialista das análises marxistas. Às vezes ele se apresenta como alguém que com a psicanálise poderia até suplementar alguma coisa do marxismo. Mas o marxismo não é só uma análise materialista, ele não é só uma ciência, né, uma suposta ciência, é também uma cólera e uma busca do homem novo. Isso para a perspectiva do Freud, talvez até do Lacan, acabava caindo numa certa idealização, né, um processo assim, alienante. Agora, com todas essas reservas que a gente pode encontrar da psicanálise ao tratar do comunismo, se a gente, essa frase do Lacan é muito notável, né? Ela deve ser realmente como, acho que o Zizek teve essa sacada, né, de explorar muito isso, né, e tentar extrair daí esse ponto de articulação entre marxismo e Freud, um ponto que parece sólido, né, porque busca não uma homogeneidade do conteúdo, né, mas do método, né, da abordagem, ao nível da forma. A tese é que haveria uma homologia formal entre o marxismo, o método de análise e a psicanálise, né? Porque ambos compartilhariam dessa visão sintomal, né? Agora, infelizmente, tem 10 minutos para tentar apresentar isso, pelo menos em grandes pinceladas. As pessoas do SEI já devem estar mais familiarizadas com isso, né? Na verdade, eu vou fazer um recorte desse texto, né, que consta do mapa da ideologia e também no livro Hegel, Mais Sublime dos Histéricos. Ambos são textos do Zizek, né? A versão do mapa da ideologia está mais desenvolvida e tal. Mas o que nos interessa, o que eu vou pegar aqui está mais ou menos igual nos dois, que é a passagem anterior desse capítulo, onde ele trata exatamente dessa homologia formal. Ele menciona a frase do Lacan, né, que eu cito aqui: se há algo em Freud, Lacan falando, né, se há algo em Freud de revolucionário, digamos assim, com um certo tom, eu já adverti contra o uso abusivo da palavra, né, que o Roberto falou, né, Lacan não era revolucionário, era subversivo, subversionário, sei lá, revolução da aliança. Mas, bom, levando isso tudo em conta, Lacan ainda afirma, ainda assim, né, se houve um momento em que Freud foi um revolucionário, no sentido marxista, foi na medida em que ele pôs em primeiro plano uma função que é também sugerida por Marx, né? Aliás, é a única coisa que eles têm em comum, ele frisa isso, ele Lacan, que é a única coisa, mas que coisa, né? Acho uma coisa muito importante, que autoriza a gente a pensar outras coisas. Então, a ideia é essa. O ponto que eles têm em comum é considerar um certo número de fatos como sintomas. Tá? Então, é isso que o Lacan está falando. Eu gostaria, assim, nesse tempinho aqui, que me resta, de falar, dar duas pinceladas sobre o que se pode dizer, em dois sentidos, na relação com o marxismo, propriamente falando, né? O primeiro sentido desse sintoma, né, no sentido não hipocrático do termo, é aquele que o Zizek desenvolve a partir de um comentário do Alain Miller, né, de que o sintoma seria um ponto de esmagamento, né? A frase é a seguinte, né,
que a crítica da ideologia de Marx, onde é que estaria presente essa análise sintomal em Marx? Na sua crítica à ideologia, que consistiria exatamente em detectar, num campo ideológico, algo que é, ao mesmo tempo, heterogêneo e necessário para que esse campo ganhe uma certa consistência. Desculpa, eu vou falando um pouco rápido, né? Ele vai dar exemplos disso aí, né, ao tratar dos pseudo-universais burgueses, né, como, por exemplo, o ideal da liberdade. É um ideal universalista que, né, a Revolução Francesa e tal, tendeu a estender, né, para todos, são todos iguais e tal. Agora, somos todos livres, tudo bem, mas esse princípio que a gente atribui, né, os modernos, nós, republicanos, democratas, estendemos para a humanidade toda, ela chega num ponto de exceção, quando essa liberdade passa a incorporar ou englobar a liberdade de você vender a sua força de trabalho no mercado, você se depara aí com um ponto paradoxal, que é exatamente a liberdade de você perder a sua liberdade, na medida que você vai estar cedendo o seu tempo, o seu corpo, né, os seus nervos, os seus músculos, para a serviço, né, da exploração capitalista, vamos dizer assim. Então, essa liberdade universalizada, essa quantidade alargada, acaba engendrando uma mudança na qualidade, né? Acaba engendrando a própria servidão, né? Lá onde você buscava o universalismo. O outro exemplo que ele dá, e que vai desembocar num paradoxo análogo, né, é da troca equânime das mercadorias. Também, quando esse princípio é universalizado, quando você não produz e vai trocar, mas já produz em vista do mercado, né, quando o mercado se universaliza, passa a valer para tudo, passa a absorver toda a esfera da produção, o que acontece? A própria mão de obra também se torna algo que se vende no mercado, como se fosse um contrato justo, uma troca equânime, né? O proletário oferece alguma coisa e recebe algo em troca, né? Oferece a sua mão de obra e recebe em troca o salário. Do ponto de vista da ideologia liberal, isso não há problema nenhum aí, são homens livres, estão trocando coisas no mercado. Inclusive o burguês ele vai pagar o preço justo, né? Não vai pagar nem menos nem mais do que o valor de mercado por aquela mão de obra. Agora, o que o Marx mostra é que nessa justiça aí, aí que está todo o foco da injustiça, né? Da exploração, da mais-valia. Então, esse é o primeiro sentido. Desculpa, estou indo rápido, a gente depois pode desenvolver isso na conversa. Esse seria o primeiro sentido do sintoma presente na crítica da ideologia do Marx, que é a ideia do proletariado, né? Ou da força de trabalho, como um elemento excepcional que subverte, né? É uma espécie que subverte o gênero da liberdade ou da troca equânime, né? Bem, o segundo ponto, o segundo desdobramento dessa homologia metódica entre a marxismo e a psicanálise, em torno da noção de sintoma, é desenvolvido, apontado pelo Lacan mesmo, né? Ao tratar da passagem do fetichismo, das relações sociais do tempo pré-moderno, ou seja, no modo de produção feudal, para a sociedade capitalista propriamente dita. A tese que o Lacan vai sustentar, né? Eu não sei como é que eu tenho que não, tranquilo, você falta assim, mas a gente vai. Tá bom, obrigado. Bem, isso é super importante, inclusive dá título ao meu texto, né, Histeria Conversiva do Capitalismo. A tese que o Lacan vai sustentar, que é uma tese incrível, assim, em termos de análise histórica, não empírica, mas estrutural. Qual é a ideia do Lacan, né? Que contra o discurso ideológico, a narrativa dominante, liberal, e até mesmo compartilhada por setores da esquerda, né? A modernidade, que se diz iluminista, né? Todos aqueles que se posicionam, né, do lado, creem na modernidade, enxergar na modernidade uma espécie de um salto, né?
de autonomia, né? De conquista da liberdade do indivíduo, não é isso? E olhamos para os tempos feudais, pré-modernos, como tempos do atraso, onde as relações sociais eram marcadas por uma dominação explícita, né? Agora não, somos todos, pelo menos, de direito livre, todo homem nasce livre. Bom, então parece uma grande conquista, essa conquista da autonomia e tal, né? Estamos agora senhores do nosso destino. Olha, o que o Lacan está dizendo é uma tese absolutamente oposta a essa tese liberal ou autonomista, de que haveria... ele vai dizer o quê? Não que ele chegue a negar que nós nos experimentemos como sujeitos de interesse, livres, etc., né? Mas o que ele quer mostrar é que por debaixo dessa liberdade, dessa autonomia, ou desse sonho individualista, né, de construir a sua vida, de escolher o seu destino, a sua própria sexualidade, né? Hoje a gente assiste isso, as pessoas que decidem tudo na vida, né? Agora, no entanto, esse poder todo que o indivíduo adquire, que é tão exaltado, até por partidos que se reivindicam em nome dos direitos humanos, etc., né? Das liberdades individuais, a gente ouve muito isso no pessoal, né? Um discurso muito ancorado nesses valores, que para Marx eram valores da burguesia, né? A gente tem que lembrar disso. Então, vamos fazer essa triagem dos discursos. A tese do Lacan é o contrário, que o preço que se pagou por essa autonomização, por essa liberação do indivíduo, que pode hoje tomar uma distância cínica em relação às ideologias, né? Como o Gabriel falou, né? Vivemos a era do fim das ideologias, mas talvez a maior de todas as ideologias seria essa de um sujeito autônomo, descolado, né, de todas as ideologias, né? Mantendo uma distância cínica em relação a elas. Cínica por quê? Porque na prática do mercado ele não é tão autonomista assim, né? Ele guarda o dinheiro dele no banco, ele sabe exatamente como agir, né, para que o capitalismo continue funcionando, apesar de que ele possa pensar ou refletir de um ponto de vista consciente, né? Aí o Zizek está partindo um pouco da análise do Althusser também, da ideologia como algo que não se trata, não se passa na consciência, ou algo como uma falsa consciência, né? Ao contrário, a gente pode pensar, dizer o que quiser, mas na prática, o nosso comportamento é que é ideológico. É aí que a gente tem que agora buscar a ideologia, né? Não mais no plano das consciências, ou da falsa consciência, mas no plano das práticas. E aí, nesse plano das práticas, a gente continua plenamente ideológico, né? O Zizek dá o exemplo da conferência, né? O cara fala quanto que acabamos, o fim das ideologias, e quando ele vai no banheiro, né, fazer um pipi, já tem a privada, porque é uma ideologia, né? Ele gosta desses exemplos aí, que é muito interessante, né? Um exemplo até Levi-Straussiano, né, de você buscar a lógica do mundo nas relações com os objetos, né, das relações práticas das pessoas, né? Então é isso, gente. Eu vou fechar aqui minha fala, chamando atenção nesse ponto, né, que o Zizek tem muitas coisas e tal, mas eu acho esse ponto muito interessante, muito importante, um ponto fundamental mesmo da gente trabalhar, tirar as consequências disso, né? Ele está fazendo uma análise histórica, onde ele emprega a categoria de deslocamento, que é uma categoria que Freud emprega na análise do sonho. Então seria que sonho, que deslocamento é esse que está se operando, né, no capitalismo, né? O deslocamento das relações de dominação servo, senhor-servo, para o plano do fetichismo da mercadoria, das relações entre as mercadorias. Bom, é só isso. Desculpa se eu fui muito rápido e depois a gente conversa. Obrigado pela atenção. Vou passar a palavra aqui para a Ana Savitskaya, que vai apresentar o trabalho do Denis Yao e da Beatriz Cabreiro. Boa tarde a todo mundo. Gostaria de agradecer à universidade pela essa oportunidade de encontrar e conversar sobre essas coisas com vocês, os meus camaradas queridos que eu encontrei pela primeira vez. Realmente, eu acho que quase esmaguei os deles, mas a felicidade foi muito, e sempre encontros não presenciais, né, mas
Eu vou apresentar, eu acho que não vai ser tão fala quanto a leitura. Por quê? Porque originalmente a nossa célula, SEI, mas em inglês é sigla CSII, América do Norte, a gente, em inglês, né, a nossa língua falada. Então, nós temos, por exemplo, eu que moro no sul do Brasil, tem pessoal de Canadá, Estados Unidos, Eslovênia e Canadá, falei, né? Canadá. Isso. Então, na verdade, o nome do meu trabalho é Perspectiva Coletiva e CSII América do Norte, né? Do Norte. Eu gostei muito, achei que tem tudo a ver a apresentação do Max, né? Que é a dimensão totalitária do eu. Porque eu acho que, quando terminei de ouvir, eu disse, não, mas então, a minha apresentação, ela é muito assim, ela é praxis, né? É caso de estudo prático de como isso funciona. Porque já que a nossa célula, na verdade, esse texto vai falar sobre isso. Tem aqui um histórico, então, mas eu vou ler, porque é a tradução e eu quero ser mais próximo do que colocaram o TRC Beatriz. Então, perspectiva coletiva. Existe uma questão não resolvida no uso atual do termo perspectiva, que nós formulamos da seguinte maneira. Quais são as condições de compartilhamento da perspectiva com outros? Isto é, hoje em dia todos nós assumimos como garantido que cada indivíduo tem um ponto de vista que se origina na singularidade da posição dele. Ao mesmo tempo, pressupomos também que certas perspectivas são compartilhadas, e além disso, que a linha entre o individual e o compartilhado está diluída até o ponto onde, antes de uma entrevista de emprego, por exemplo, o candidato anuncia: estes pontos de vista são os meus próprios e não da minha empresa. Este distanciamento é dificilmente eficiente, especialmente se o candidato acrescentasse algo prejudicial ao outro, digamos, um epíteto racista. O público condenaria tanto o locutor quanto a empresa. Um exemplo de situação inversa: a pessoa se sentiria envergonhada se o presidente da empresa dela fizesse um comentário ofensivo em público. Portanto, pertencer a uma organização, empresa, nação, igreja, partido, parece ser suficiente para o compartilhamento mínimo de perspectiva, no sentido que a pessoa se sentiria representada até um certo ponto pelas opiniões expressadas pelo outro membro da organização em público. Mas este compartilhamento, ainda assim, é negativo, visto que eu somente sinto isso quando esta perspectiva é diferente da minha própria perspectiva real. Os indivíduos têm que formar medidas para se defenderem de ser representados sem o seu consentimento. No entanto, podemos vislumbrar uma situação onde isso não seria necessário? Em outras palavras, se o compartilhamento de perspectiva aparece como algo que somente desarticula o grupo, então a tendência oposta parece altamente improvável, e de coesão em grupos onde os membros não necessariamente compartilham os mesmos pontos de vista. O propósito deste texto é demonstrar que qualquer explicação do efeito, tanto articulador quanto desarticulador de uma perspectiva compartilhada, possa vir somente do próprio grupo, na forma de uma perspectiva coletiva, que seria o resultado de certo trabalho do próprio grupo. O SEI, ou CSII, coloca perante de si exatamente essa meta, quando afirma que busca uma conjuntura de pensamento e militância. A tensão entre esses dois termos pode ser explicada por outra variante do problema mencionado acima. O pensamento desarticula porque é individual, enquanto a militância articula porque é um não pensamento. Agora um pouquinho do histórico, né, da nossa célula virtual. A célula virtual teve seu início como uma solução ao problema de manutenção simultânea das células nos Estados Unidos e no Canadá. O grupo canadense vivenciou dificuldades para ficar funcionando, enquanto a célula nos Estados Unidos teve dificuldades até em se formar. Estes problemas criaram uma oportunidade para experimentar com a forma de CSII, virtual, né, no caso. Para que nossos membros pudessem participar semanalmente, nossas reuniões foram movidas para uma plataforma online. Este novo formato
criou outras oportunidades também. Nossa célula virtual poderia agora atender a qualquer participante falante de inglês de qualquer parte do mundo, que caso contrário, não teria oportunidade de interagir com uma célula local. E ao operar dessa forma, poderia potencialmente servir como uma incubadora para outras células no mundo inteiro. No entanto, a nossa distância geográfica, tanto um do outro, como membros, quanto de qualquer outra célula física em ação, abriu um espaço o suficiente para começarmos nossa experiência online, desviando de várias maneiras das normas do projeto da CEI. Por através do enfrentamento deste desvio e os problemas resultantes que começamos a formar a nossa perspectiva coletiva de nossos estudos e situação até agora. Então, agora vamos aos problemas de organização da célula. O primeiro e mais óbvio problema com que deparamos foi o desequilíbrio do conhecimento teórico entre os participantes. Apesar deste equilíbrio ser natural em um grupo de estudo da filosofia que acolhe todos, ele passou a ser tão palpável dentro do nosso grupo que enfrentamos muitos momentos onde ficamos nos perguntando se não precisaríamos medidas extras para acomodar os níveis diferentes de compreensão do conteúdo. Uma explicação disso que falhamos em enxergar nos primeiros meses foi que, diferentemente de alguns membros das células brasileiras que frequentemente contribuem no trabalho físico e recursos pessoais para manter a célula funcionando, uma das nossas únicas maneiras de participação foram contribuições teóricas. O nosso próximo problema recorrente foi a falta de participação dos membros. Em pouco mais de um mês do começo de funcionamento de nossa célula, a taxa de ausência subiu até 50%. E o número médio das pessoas que entregaram as notas a tempo caiu até 1, que é o requerimento mínimo para as reuniões semanais ocorrerem. Ambos esses números ficaram assim durante os próximos 4 meses. Acredito que estes eram os efeitos temporários da nossa inexperiência na condução de reuniões ou com problemas pessoais. Fizemos a tentativa de facilitar a experiência para os nossos membros. Até há pouco tempo vimos que essas duas tendências eram sintomas de um problema maior. Em nosso esforço de sermos inclusivos e não oneroso para com aqueles que começaram essa experiência conosco, passamos a ser complacentes demais e simplesmente não implementamos as políticas do projeto do CEI, apesar de termos várias oportunidades de fazê-lo. Por exemplo, a nossa política a respeito de notas estipula que 1. A reunião deve ser suspensa se qualquer membro estiver devendo 4 notas, e 2. O mesmo membro será desvinculado automaticamente se a não resolução deste problema por parte dele ocasionar a segunda suspensão da reunião. Porém, preocupados com a fragilidade do compromisso individual, hesitamos em cancelar reuniões ou desvincular os membros de acordo com as regras. Como resultado, as notas foram raramente apresentadas simplesmente porque não haveria consequências. E sem a demanda de ajudar a manter o funcionamento da célula, através de uma contribuição material, tal como a nota, ou até menos trabalho, a importância percebida de sua participação por meio de alguma contribuição teórica ficou mais imperativa. Primeiramente, abordamos este problema entrando em contato individualmente com os membros a respeito das pendências, mas isso teve pouco ou nenhum efeito. Finalmente, enxergamos que o que estávamos enfrentando não era um conjunto de problemas individuais, mas um problema coletivo. Por exemplo, quando um membro não consegue entregar a nota, isso passa a ser um problema do grupo e não simplesmente a falta de discernimento pessoal, porque deteriora a qualidade das nossas discussões e pode até impedir a reunião de vez. Então, decidimos que não somente precisávamos implementar por completo as políticas e normas do projeto do CEI, mas também precisávamos fazê-lo de uma maneira que abrangesse a todos os membros. Discutimos essa mudança a nível coletivo nas reuniões e mediante as comunicações pessoais. Vários membros tiveram que ser desvinculados automaticamente, de acordo com as regras, e no momento em que escrevíamos este texto, ainda era cedo de dizer quais efeitos duradouros essa medida tem exercido sobre os membros remanescentes. No entanto, 2 mudanças podem ser dignas de nota. 1. O peso de aquisição de conhecimento teórico tem sido aliviado nas nossas reuniões recentes, e 2. Os membros remanescentes têm demonstrado mais entusiasmo em comparecer às reuniões e apresentar as notas. Agora vamos falar um pouquinho de perspectiva coletiva reexaminada do ponto de vista da psicanálise, né? Inclusive já...
Agora examinamos estes problemas de ponto de vista da psicanálise. Se argumentarmos que a experiência da análise é a mais pessoal e, deste modo, a menos adequada para ser generalizada para os grupos, nós somente precisamos salientar que o projeto de Lacan continuamente levou ele a formalizar a noção de escolas e cartéis, como um jeito de preservar o discurso analítico após o término da própria análise. O problema da perspectiva coletiva em Freud constituiu o maior problema para psicanalistas e consideramos-nos descendentes desta luta. Mesmo assim, o que nos poderia autorizar para falarmos dos sintomas do grupo? O sintoma é algo hospedado pelo corpo, perturbado a sua homogeneidade e também se voltando ao outro. Portanto, é apropriado que o transtorno principal na existência da nossa célula se origina das notas ausentes ou atrasadas. Pode-se dizer que a nota no SEI, que é publicada anonimamente e para o público anônimo, sempre chega ao seu destinatário. Desta forma, a nota não se refere a um conjunto específico dos indivíduos, mas ao outro coletivo, e quando ela está ausente, significa a própria desarticulação do grupo. É também apropriado que a solução do nosso sintoma se encontra na sua articulação, assim como a psicanálise poderia proceder no caso de um paciente hipotético. Explicitar os nossos problemas e disponibilizá-los para as nossas células é uma maneira principal para combatermos desvios do nosso projeto. Isso implica um ponto coletivo a que nós apelamos, o ponto que transforma nossos problemas variados em um sintoma compartilhado. E pensamos que este é o significado essencial de perspectiva coletiva. É um ponto de partida a partir do qual podemos formular os problemas não como um efeito de indivíduos, sua apatia, problemas pessoais e assim por diante, mas como o efeito da nossa prática social. Esta coletivização dos nossos problemas é uma tarefa do pensar, mas ao mesmo tempo envolve a disciplina militante para notificar outros grupos e discutir esses problemas com eles de uma maneira impessoal. Lacan escreve sobre as duas facetas do inconsciente que são relevantes a essa questão. Em primeiro lugar, ele diz que somente alcançamos o nosso inconsciente ao passo que ele se fecha. Em segundo lugar, é impossível de transformá-lo em um dentro. A perspectiva coletiva é aquela que deve levar esta topologia em consideração. Em primeiro lugar, não é uma perspectiva que nós podemos adotar independentemente da nossa prática. Não é uma questão de simplesmente concordar com ela. E, em segundo lugar, não é uma perspectiva onde tem indivíduos dentro dela, nem mesmo os membros do nosso grupo. Continuamos sendo norteados aqui pelos efeitos simbólicos que ocorrem como consciência daquilo que tentamos articular como um grupo. E aqui uma conclusão assim, curtinha. Por mais claros ou convincentes que sejam as especulações expressas acima em relação à nossa experiência no SEI, o estado atual do nosso grupo está longe de ser seguro. Ainda existe o problema recorrente das notas, da participação e desequilíbrio percebido do conhecimento. Nosso diagnóstico e autocrítica são que, na conjuntura do pensar e militância, frequentemente, deslizamos em direção do primeiro, em detrimento aos dois últimos. O importante é que esses problemas sejam considerados como os problemas coletivos para que eles possam ser abordados como tais pelos outros. Então, com conclusão, tudo é isso. É a nossa experiência do nosso grupo, até para os outros grupos presenciais. Eu até quando falei para o Gabriel, eu acho que de todos, eu acho que sou o José também, porque ele ainda, não fazendo parte do grupo físico, realmente traz essas carências que eu coloquei, certo? Então, mas mesmo assim, mesmo com tudo isso, a gente continua. Já eu me vinculei faz 7 meses, e eles antes estão faz uns 2 anos, né, com todas essas dificuldades, mas está indo. A gente se encontra, então, e quando tem, por exemplo, ou desvinculação do membro, que eu também coloquei, aí foi bastante triste, assim, mas em geral, são questões pessoais, né, então, isso também colocamos, a gente, né, encontro, tentando resolver de como abordar, porque
nas células físicas, eu acho que é mais fácil, né? Fica mais pergunta, será que precisa de alguma coisa? Né? Fica mais, né, uma coisa mais pessoal. Para nós, por exemplo, falando assim, tipo, encontrando também, quanto vocês, né, uma vez por semana, mas falando assim, tipo, dos outros países, até as dificuldades, às vezes, de um país para o outro. Mas mesmo essas questões tudo atrapalhando, a gente está indo às vezes me pergunto, né, e se a nossa célula não vingar, né, como é que a gente não vamos achar um jeito de acomodar, porque é só começo, é uma experiência muito linda, muito bacana, e vamos ver o que a gente faz. Agora o trabalho do Frederico Lira, que vai ser apresentado pelo Alex Barbosa Paulo. Valeu. Então, o Frederico é um neo legal, sei, porque ele é um neo músico. O trabalho dele se chama Uma Escuta e Música Comunista. Ele tenta fazer uma proposta do que seria uma música comunista. Eu vou tentar mais ou menos seguir a lógica do texto dele. Primeiro fala de três possíveis maneiras de fazer essa análise. A primeira seria analisar letras famosas que têm a ver com alguma luta, como canções da ditadura ou em movimentos sociais. Como, por exemplo, ele fala, dar um exemplo, as músicas de Chico Buarque da ditadura, do Vai Passar e coisas do gênero, ou Luiz Gonzaga com as músicas sobre retirantes. A segunda opção são canções, obviamente, políticas e simbolismo político. Eu vou dar o exemplo do hino comunista, diferente da fonte comunismo, que é uma música que foi traduzida, foi importante para as revoluções, de Luiz ou não, e foi traduzida em mais de 200 línguas. E a terceira opção foi analisar a diferença entre o músico e o meio, o contato do músico com o seu meio social. Ele dá o exemplo de Mano Brown, Racionais MC com as comunidades negras, ou... Vou dar um outro exemplo. Mano Brown, Racionais MC com as comunidades negras. Mas qual o problema dessas análises? O problema da primeira análise seria uma análise poética, você analisa ali a letra, não a música, não a melodia, vamos dizer assim. A segunda, ele usa um sistema, ele chama do Badiou, o sistema Badiouiano das verdades. Tipo, o Badiou, a arte é uma verdade, assim. É uma verdade que tem uma própria lógica de evento, uma lógica própria. O hino comunista, por exemplo, seria uma verdade muito mais próxima, seria um exemplo de estrutura muito mais próxima da política do que da arte. Então, seria uma boa análise da música. E o terceiro caso seria mais um estudo sociológico do que um estudo da música em si. Ele faz o objeto que ele propõe é um objeto da música instrumental. Tipo, o primeiro adendo que ele faz é a voz também é um instrumento, independente de usar letras ou simplesmente sons. Então, qualquer música, ela não tem pode ser qualquer instrumento e não precisa. E qualquer povo, qualquer região, qualquer cultura que tenha música. Então, já é universal de certa maneira. Ele começa falando sobre escuta. Ele faz uma crítica. Atualmente a gente tem uma escuta que ele chama de escuta condominial, sendo o exemplo de um guitarrista de São Paulo, Xandunker, que é uma escuta que a gente coloca, a gente manda por aí com o MP3 no ouvido para tirar o som do lado de fora, não para escutar a música. Uma espécie de parede que separa a gente do lado do mundo. Isso, ele acha que isso anula a razão de ser da música, ela perde a sua forma necessária. Se torna, ele chama de percepção, assim, você não está percebendo, você só está existindo, uma coisa assim. Ele fala sobre um compositor chamado John Cage, sobre a escuta musical. A escuta musical
Para uma escuta musical ser completa, a música precisa se misturar no ambiente, ao ruído e à determinação que mescla com o entorno. O contraste de som ambiente e som musicais deve ser claro para todo ouvinte. Pois se é verdade que tudo pode virar música, nem tudo é. Além disso, para apreciar a música, devemos viver desconectados dela, usufruir de momentos de silêncio e de momentos não musicais. Diríamos exclusivamente que a maior parte do tempo deve ser não musical. A música é uma exceção. Deixa eu pôr de palmas. Ele também fala de outro compositor teórico, François Nicolas. Ele fala que a música é sempre imprevista, como uma aventura. Não é um conhecimento adquirido. É aleatório, latente, está ao alcance de todos. De maneira que você precisa ter um conhecimento prévio para apreciar a música e por ela ser aleatória, só porque você escuta aquela música ou escuta outra música, não quer dizer que sejam músicas completamente diferentes, são mundos completamente diferentes. A minha escuta é mesmo. Se o Nicolas vai pensar a escuta, temos que colocar a música como um horizonte máximo, sensível e inteligível, de forma materialista e não transcendental. Materialista porque é sensível, não transcendental porque não tem nada fora desse mundo. É totalmente difícil. A escuta se enrola uma festa de memória ao invés de abastecer de lembranças. Ela não é uma música que você compara a outras músicas e a outras escutas. Quando você escuta algo, você sempre tem uma lembrança de que você já escutou algo. Você escuta e a única ideia que te traz é que você já escutou. Assim, porque uma música nunca é igual a outra. Uma escuta poderia ser diferente de uma escuta que você teve antes. A única coisa que é igual sempre que você já escutou. A negatividade da escuta musical constitui não apenas um ponto não apenas musicalmente não presente, como não apresentável. Não apresentável porque você não existe como mais a música latente, aparente, latente, então você não pode dizer, não pode ter um discurso dizendo o que é uma música. Ele fala aqui, o filósofo René Bossieri sugere que a psicanálise converge com a sociologia em um ponto que se situaria. Nível grafenoso que é um nível de uma teoria da fisionomia que reconhece a não imediatez da relação entre aparência e expressão. Como assim? Quando você entendeu alguma coisa, não quer aparência, entender e aparecer não são imediatos, não tem uma relação direta. O que isso quer dizer? Quando você tenta entender a música, uma coisa que não aparecia na primeira vez começa a aparecer. E isso pode para dar um exemplo onde Freud vou dar um exemplo na análise de Freud sobre Moisés e Michelangelo, onde Freud observa a dimensão conceitual dos detalhes na obra e não busca um sentido. Ele deixa algo aberto na obra. Da mesma maneira, se você tentar analisar a música, você tira esse valor determinado que a música sempre tem. Outro ponto é toda música, sem exceção, provavelmente práticas coletivas de culto e dança. De Adorno, não lembro totalmente. Se a música cada um tem uma escuta, como é que ela pode ser coletiva? Se ela ao mesmo tempo, a música é criada, às vezes, por um compositor solitário. Porque mesmo o discurso mais solitário do artista como efeito vive ainda no paradoxo consiste em falar aos homens a solidão, denunciando a rotineira. O que isso quer dizer? Que a escuta tem uma coisa coletiva, porque é o músico, quando ele cria a música, ele pensa no nós, ele pensa em quem vai escutar, mas ao mesmo tempo ele faz sozinho, ele compõe sozinho, às vezes talvez compõe em grupo, mas de qualquer maneira
A música sai da sua imaginação. E ao mesmo tempo tem a questão de cada escuta diferente. Porque apesar de você estar em grupo, a sua escuta vai ser diferente da pessoa que está escutando a mesma música que você. Tá, o que isso tudo quer dizer? Cada cinco, quer dizer, estar com a música. Problema disso que atualmente a música se tornou muito padronizada, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar de indústria cultural no momento anterior, que supostamente ensinaria como a música deve ser, como é que divide a música, divide quem deve escutar e divide como ela deve ser apresentada, onde ela deve ser apresentada. Isso tira esse valor determinado da música de maneira que entender a música, tentar entender o sentido da música individualmente, esse é o lado coletivo sendo tirado. Depois disso tudo, voltando para o começo. Então, como é que seria uma música comunista? Qual é a ligação da música comunista? É uma obra pouco raramente determinada pelo que gostaríamos que ela fosse. Purificada de si, ela sofre da sua identidade nada menos que os bens de consumo sofrem por estarem subordinados a um fim. Ela, assim como o proletariado, não possui identidade, não tem pátria. Qualquer dedução a partir da escuta da origem geográfica ou social determinada pressupõe o conhecimento anterior de certa combinação ritmo-melódica ou de um espírito da música. Basicamente, tentar entender a música, você pressupõe um espírito musical aí. E se você tentar pensar dessa maneira, que a música é determinada, você torna uma música uma forma emancipadora. Uma forma que une e não diminui o indivíduo, porque a sua escuta é diferente da outra. O ouvinte deve acordar igual atenção aos dois lados da música, a expressão de um pensamento sem dúvida determinado, mas a real estrutura musical. Por isso que ela pode ser literatura. A música é suscetível de reverter a vida de um homem, de reorientá-la parte a parte. A música instrumental é simbólica na sua mentalidade, imaginária na sua capacidade de transmitir uma mensagem, e real na dimensão que esta mensagem não é nada além de música. E pelo simples fato de uma coisa indeterminada poder existir, a existência de uma realidade inexistente e em consequência entrar em conflito com a realidade inexistente de existir, a música instrumental pela sua indeterminada. Não estou acostumado a esse tipo de coisa. A música instrumental pela sua extrema indeterminação de utilidade e materialidade carrega consigo um potencial emancipador, talvez muito genérico, mas dificuldade principalmente de dizer o que seria ou não música, de sorte de dizer que são música comunista, é que ela não pode vir antes da sociedade, ela só pode ser criada. Mas através dessa música que mostra um indeterminado sempre presente, ela dá sinais de um possível futuro. Sinais, uma coisa que é bem badiouiana, porque ele sempre fala do um indeterminado que mostra uma possibilidade diferente, no geral. Determinada um evento, um sítio sentimental, não sei, onde um determinado pode ter a possibilidade de algo novo. Então, conjunto musical você podia pensar como une as pessoas em algo determinado, existe a possibilidade de algo que não é o mesmo. É isso.
Então agora passar a palavra para o Oswaldo França Neto. Primeiro agradecer ao participador do colóquio, psicanálise e hipóteses comunistas. Eu não pensei que eu fosse participar do Brasil. O texto que eu vou apresentar é um texto que eu escrevi a quatro mãos, entre eu e Andréa Guerra, um projeto de pesquisa que ela faz com jovens em conflito com a lei em Belo Horizonte, nas favelas. E esse aqui foi entrevistado uma das pessoas que era chefe do tráfico, de uma das poucas, né? Ele tem 20 anos de idade, 21, não sei. E a gente faz uma contraposição entre esse personagem, que a gente chamou de cruzeirense, e um filme chamado Malucos de Estrada, dirigido por Rafael Lago, entre 2009 e 2014, entre as propostas e soluções encontradas por esses personagens. Então eu vou começar falando sobre o cruzeirense e suas escolhas. Então o cruzeirense morava com a mãe e o irmão, 4 anos mais velho, numa favela de Belo Horizonte, até completar 4 anos de idade, quando sua mãe faleceu em um aborto. Como os pais eram diferentes, os 2 irmãos foram separados. Cruzeirense foi morar na casa dos avós paternos, passando a ver o irmão apenas esporadicamente, até ficar mais velho e adquirir maior autonomia. Na casa dos avós, ele era bem tratado, principalmente pelas tias e pelo avô, apesar de ele se sentir um pouco deslocado, em situação menos favorecida do que as outras crianças que compartilhavam o mesmo ambiente familiar. O pai do cruzeirense faleceu recentemente, há alguns meses, em uma briga de bar, mas durante toda a sua vida a relação do cruzeirense com o pai sempre foi extremamente ruim. E o cruzeirense, uma dada época, ele quase que matou o pai, numa discussão lá. Só não fez por causa de consideração ao avô. Então, até os 15 anos, apesar de poder ser considerado um jovem em conflito com a lei, suas atividades ilícitas limitavam-se a pichações e vandalismo. Durante curta passagem pela cadeia, em virtude desses pequenos delitos, teve contato com outros menores em semelhante situação de exclusão, mas que tinham feito a opção pelo tráfico. Ao sair, atraído pelo dinheiro que essa prática propiciava, sua situação de exclusão transformou-se a delinquência juvenil em franca criminalidade. Ele virou um traficante. Nessa época, adolescente vendendo droga, ele não tinha nenhuma preocupação com o futuro, limitando-se a viver o aqui e agora. Foi então preso aos 18 anos de idade, tendo ficado por 1 ano e 7 meses na cadeia. Aqui tem várias falas deles que eu vou pulando, né, porque senão não dá tempo de ler tudo. Atualmente ele está por 20 anos de idade, havendo 2 meses que ele foi solto. Segundo ele está de condicional. Solto recentemente, o cruzeirense encontra-se indeciso. Mais experiente, tem clara consciência dos riscos e das consequências que o tráfico acarreta. O que não impede, porém, que a possibilidade do retorno se faça presente de maneira importante. Apenso entre as 2 únicas opções que consegue vislumbrar, a bolsa sem a vida ou a vida amputada da bolsa, é uma frase de Lacan, né? O cruzeirense vacila. Na adolescência, aos 15 anos, o motivo para sua entrada no tráfico foi o dinheiro fácil e as portas que este abria. No momento, 2 meses após passar 1 ano e 7 meses na cadeia, e de ter se afetado profundamente por essa experiência, na sua indecisão em relação a voltar ou não para o tráfico, o fator principal que pesa a favor do retorno continua a ser a questão financeira. Situação essa agravada pelo fato de ser ex-presidiário, né, que torna muito mais difícil conseguir emprego e tal. Mas outros 2 motivos também o impulsionam para a criminalidade. E eles o enumera diz ao longo da entrevista. Um deles é a forte revolta pela sociedade em geral e pela polícia em particular, cristalizada na morte frequente de colegas de sua infância. O outro motivo elencado pelo cruzeirense para se colocar em conflito com a sociedade e suas normas é a posição subjetiva que